Aleluia, glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez para louvarmos, glorificarmos o nome do Senhor. E eu gostaria de lembrar com você nessa noite um versículo tão pequeno que se encontra no livro de Salmos, no 122, que diz: senti tanta alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu sei que estamos vivendo momentos em que não podemos estar fisicamente juntos, não podemos estar no templo físico, mas temos que lembrar de uma coisa: nós somos a igreja do Senhor. E mesmo distante fisicamente, podemos estar juntos, podemos estar adorando ao Senhor, podemos estar orando junto, podemos estar clamando, porque não existem barreiras que impeçam o agir e o mover do Senhor. Não são as paredes, não é o tempo, não é a pandemia que nos impede de adorarmos a Deus, de nos rendermos a Ele, de estarmos em comunhão. Podemos sim estar juntos, não fisicamente, mas podemos estar ligados pelo mesmo Espírito. Podemos estar orando, sim, juntos. E eu gostaria de dizer para você que está conosco nesta noite, que você sintonize uns horários de culto, que você participe, que você não deixe passar esse momento, que você não deixe de perder essa oportunidade de estarmos juntos, porque juntos somos mais fortes, juntos com o Senhor, juntos como corpo, juntos, unidos como irmãos, nós somos mais fortes. E não há ninguém, não há nada que possa separar isso, porque a palavra de Deus diz: nada nos separará do amor de Cristo. E nada pode separar também o corpo de Cristo. Nada, porque a cabeça da igreja é Jesus. E nós somos os membros que somos ligados pelo amor dele. Então esteja unido conosco em cada momento de culto. Esteja unido conosco agora. Vamos dobrar a nossa cabeça, curvar a nossa cabeça e vamos orar. Senhor, nós estamos aqui, Pai, mesmo que distante fisicamente, mas unidos pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Sabemos que o Teu amor, Senhor, permeia, Senhor, as nossas relações, Senhor. Sabemos que o Teu amor nos une, Senhor, uns aos outros e a Ti, Senhor. Então, nesta noite, Pai, nós queremos declarar, Pai, que não há limites nem barreiras que nos impeçam de estar juntos, Pai. Que não é a distância, Senhor, física, que não é o fato de não estarmos, Senhor, no mesmo local, Senhor, que vai nos impedir de adorarmos a Ti, de cultuarmos a Ti. Então, nessa noite, Pai, te convidamos a estar conosco, a estar no nosso meio, a entrar, Senhor, nos lares que aqui estão conosco, Senhor, a nos unir, Senhor, num mesmo corpo, Senhor, para que possamos, ó Pai, estar realmente rendidos aos Teus pés, Senhor. Aceita nesta noite a nossa adoração, aceita a nossa rendição a Ti, Senhor, porque nada somos sem a Tua presença, nada somos, Pai, sem Ti, Senhor. Somos membros, Senhor, amputados se não estivermos ligados, Senhor, à Tua cabeça, Senhor. E nós precisamos, Pai, estar ligados a Ti. Nós necessitamos, Pai, estar ligados uns aos outros, Senhor. Por isso, vem, ó Pai, vem, Senhor, estar conosco nesta noite. Vem aceitar, Senhor, a nossa oferta, Senhor, de amor, de adoração, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Aonde você estiver, levante-se. Encha-se de alegria
não porque estamos vivendo tempos difíceis, mas encha-se de alegria, porque você pode adorar ao Senhor, porque você tem liberdade dentro de você para adorar e glorificar a esse Deus. Amém? Ele
Senhor. Claro, tão claro, Senhor Jesus, o teu brilho. não há outro igual a Ti, Pai. Maior, Nós nos rendemos a Ti, Senhor, essa noite. E nós reconhecemos que nada é igual ao Senhor. claro, Que o Teu brilho, Senhor, reflete, Senhor, nas trevas, Pai. Que nem a morte, Pai. Que nem uma doença, Senhor. Nada, Senhor, nada se compara, Senhor, à Sua grandeza, Pai. que a luz do sol. Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai. Aleluia. Nem a luz do sol pode se comparar ao brilho do Senhor. Nem ela. Então, por mais que os nossos padrões nos digam que o que mais brilha para nós é a luz do sol, ainda assim é algo muito pequeno diante do brilho do Senhor. E que nós possamos render ao Senhor toda a nossa adoração diante da majestade dEle. E render a nossa adoração, eu gostaria também, antes de falar sobre os nossos dízimos e ofertas, eu quero agradecer àqueles que têm contribuído para que nós possamos distribuir alimentos aos que necessitam. Quero agradecer mesmo. E quem eu estou agradecendo, as pessoas que eu estou agradecendo, elas sabem, e eu não preciso citar nomes aqui, mas eu queria deixar o nosso agradecimento como igreja, sabe? Porque você está ajudando a poder levar as pessoas a algo que elas necessitam. Você está sendo canal, você está sendo um instrumento de Deus para que possamos abençoar essas vidas. Então não pare de fazer isso. Não pare de ajudar, não pare de se movimentar. E quando eu falo de alimentos que ajudam, eu também falo de você contribuir para o reino de Deus com aquilo que você pode, com aquilo que você é, com aquilo que você tem. Se a sua contribuição é orar, ore, ore mesmo, com toda a força do seu ser. Se a sua contribuição pode ser financeira, ajude financeiramente. Se a tua contribuição é cantar, é tocar, ajude dessa forma. Cada um deve oferecer para Deus aquilo que tem e aquilo que o Senhor já te capacitou de antemão a fazer. Porque o Senhor, ao chamar cada um de nós, já nos capacitou. Então, se você pode oferecer para Deus algo, ofereça. Ofereça sem reservas. Não tenha em você nada que te impeça de ofertar para Deus o que você tem, o que você é e o que você sabe. Ou às vezes até você pode não saber. E eu digo mais, você pode não saber que sabe, mas você tem condições de fazer isso. E aproveitando, eu gostaria de falar também sobre os nossos dízimos e ofertas. Que você possa contribuir financeiramente também. A igreja, ela precisa pagar as suas contas. Ela, para estar aqui, para estar transmitindo, para estar ajudando as pessoas, ela precisa arcar com as responsabilidades financeiras. E você pode ser um canal. Eu tenho visto muitas pessoas fazendo campanhas para ajudar outras vidas, outros locais, para vender pizzas, para vender doces, para vender rifas, para fazer de todas as formas para ajudar uns aos outros. E eu falo para você também, ajude financeiramente a tua igreja,
a igreja do Senhor, você pode ajudar, você pode contribuir. A maior de todas as ofertas foram algumas moedas de uma viúva pobre. E uma viúva era alguém que não tinha nenhuma condição financeira, mas ela entregou tudo o que ela tinha, porque ela confiava na providência de Deus. Então, não se apegue àquilo que é financeiro, que você talvez amanhã nem esteja vivo para usufruir. Você não seja inconsequente, mas não se apegue, porque precisamos arcar com as despesas, arcar com diversas coisas dentro da igreja. E você pode e deve ser alguém que contribui. Por isso, se você tem vontade de contribuir ou de entregar o seu dízimo, entre em contato conosco, ou como está sendo projetado, e tem também esse número na nossa página do Facebook da igreja. Você pode depositar, você pode falar conosco, você pode de alguma forma fazer chegar até nós. Mas participe, se envolva, não fique à margem daquilo que Deus está nos chamando. Não fique à parte, mas se envolva verdadeiramente. E eu gostaria de orar pelos dizimistas, pelos ofertantes, por aqueles que têm contribuído de todas as formas. Orar também pelos que estão enfermos, pelos que necessitam da presença do Senhor em qualquer área. Pai, nós nos curvamos diante de Ti, Senhor, e reconhecemos a nossa pequenez, a nossa impotência, a nossa incapacidade, Pai, de fazermos algo por nós mesmos, Pai. Mas nós cremos num Deus que pode todas as coisas. Nós cremos num Deus, Senhor, que faz jorrar água da pedra, Senhor. Nós cremos num Deus, Senhor, que faz, Senhor, as coisas acontecerem quando não havia nada, Pai, porque a terra era sem forma e vazia, Senhor. E nós sabemos que Tu és esse Deus, Senhor. Nós cremos que nós podemos, Senhor, fazer diferença com as nossas ofertas e os nossos dízimos. Mas nós cremos também, Pai, que Tu és um Deus que supre, Senhor, mesmo quando os Teus filhos, Senhor, não fazem a sua parte, Pai. Nós queremos Te pedir agora, Pai, que Tu abençoes a cada um, Senhor, que tem entregue seu dízimo, suas ofertas, e que Tu possas, ó Pai, repreender o devorador na vida de cada um daqueles que tem sido fiel a Ti, Senhor. E eu peço também, Senhor, que Tu possas repreender toda enfermidade na vida dos Teus filhos, Senhor. Toda tristeza, toda depressão, Senhor. Todo desânimo, Senhor, toda falta de vontade de ler a Tua palavra, de estar em comunhão contigo, Senhor, em nome de Jesus. Visita, Senhor, os enfermos, visita, Senhor, as famílias enlutadas, Pai. Leva do Teu conforto, do Teu consolo, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Mas leva também, Senhor, ousadia no Espírito, Senhor, para fazer, Senhor, da forma como Tu queres, Senhor, para declarar, Senhor, que Tu és Deus, Senhor, acima de todas as coisas, Senhor. Se Tu fizeres, Tu és Deus. Se Tu não fizeres, Tu continua sendo Deus em nossas vidas, Pai. Por isso abençoa, Senhor, a cada dizimista, a cada ofertante. Abençoa, Senhor, a cada vida que está aqui conosco esta noite, Senhor, durante este culto, Pai. Abençoa a palavra que vamos ouvir, Senhor. Abençoa as vidas, Senhor. Levanta, revigora, Senhor. Restaura, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Essa é a oração que Te fazemos, Pai. No Teu nome, Jesus. Amém.
conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre Milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Paz de Jesus, queridos. Amém? Glória a Deus, porque estamos juntos nessa noite. E hoje queremos compartilhar contigo uma palavra que veio da parte de Deus para os nossos corações. E eu creio que vai abençoar grandemente a tua vida. Quero louvar a Deus por essa equipe de louvor, Sidney, Natália, pastora Miriam, pela Silvia que não pôde estar com a gente hoje, pela Dani, pelo Luiz que não estão com a gente hoje também, pelo Rafael que está lá na transmissão, o Wellington, que também tem sempre estado conosco aqui. Mas, querido, quero te pedir uma coisa nesse momento, que você esteja ligado com esta palavra, que você esteja intercedendo por mim, que você esteja intercedendo pelas pessoas que estão recebendo esta palavra agora, porque
Deus colocou no meu coração o seguinte título para essa noite: confinar e restaurar. Parece uma coisa antagônica, confinar e restaurar. Dá uma ideia de que quando a gente se confina, é porque está havendo destruição, morte, e a gente está morrendo aos poucos. Mas Deus colocou essa palavra no meu coração. Nós estamos vivendo um período muito importante do calendário cristão. Você consegue lembrar que período que nós estamos vivendo? Você em casa aí que respondeu, ó, isso mesmo, estamos vivendo a Semana Santa, né? Semana chamada Santa. E hoje, quinta-feira, possivelmente por este horário, 7 horas da noite, muitos anos atrás, Judas estava chegando no Monte das Oliveiras, lá no Getsemane. Judas estava chegando lá acompanhado de soldados e dando um beijo em Jesus. Tinha acabado de anoitecer. E Jesus estava no Getsemane. Getsemane, queridos, é o lugar de espremer a azeitona para fazer azeite. Era o lugar onde Jesus estava sendo espremido, orando, clamando, suando sangue. E aí eu quero te perguntar uma coisa, te situando hoje nesse contexto, né? É um tempo, hoje de manhã, quando eu estava orando junto com a minha esposa, eu falei assim, eu fico imaginando como foi esse amanhecer para Jesus. O amanhecer deste dia, que ele sabia que à noite Judas estaria traindo ele. E ele falou para Jesus: Judas, o que você tem para fazer, faz logo, faz rápido. Eu fico imaginando, querido, como foi o amanhecer de Jesus naquele dia. Porque hoje eu amanheci, eu acordei, eu intercedi, você amanheceu, você que está me ouvindo acordou. Talvez você tenha se preocupado com a Covid, talvez você tenha se preocupado com alguém que está próximo a você, sofrendo, com alguém que perdeu um parente. Mas imagina como Jesus amanheceu nesta quinta-feira. Ele sabia que à noite ele estaria indo para a cruz. Nessa madrugada seria a madrugada da Via Crucis de Jesus, de quinta para sexta-feira. E eu pergunto a você, alguma vez você já prometeu alguma coisa para alguém e não conseguiu cumprir? A pessoa de temperamento predominantemente sanguíneo, ela tem uma tendência de prometer mais do que ela consegue cumprir. E Pedro era um homem altamente sanguíneo. E eu diria que Pedro é um sanguíneo hemorrágico. Não existe a definição hemorrágico, né? Eu que dou esse apelido para Pedro, no temperamento dele. Você já fez alguma promessa, já prometeu algo para alguém que você não conseguiu cumprir? Mas eu vou um pouco mais distante. Você já prometeu alguma coisa simplesmente para se ver livre da situação, mas com certeza que não iria conseguir aquilo que você estava cumprindo? Sabe aquele momento que alguém está te perturbando, está te incomodando, e aí você faz uma promessa de algo simplesmente para se ver livre da situação, da pessoa, da cobrança, mesmo sabendo que você não vai cumprir? E aí você diz assim: não, lá na frente eu arrumo uma nova desculpa. Já aconteceu isso contigo, querido? Em Mateus 26, do versículo 31 até o 35, e eu peço que Deus venha com a unção dele nesta noite sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre este lugar, sobre a transmissão, sobre as pessoas que estarão ouvindo. E eu quero declarar profeticamente que haverá um mover do Espírito Santo na tua vida, aqui neste lugar e aí onde você está. E aqueles que concordam com esta palavra e desejam isso, digam amém. E digam: eu quero que haja um mover do Espírito Santo aqui onde eu estou. Aleluia, aleluia. Queridos, olha o que está escrito em Mateus 26, 31 a 35. Então Jesus disse aos discípulos: essa noite serei uma
pedra de tropeço para todos vocês. Porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Versículo 32 diz assim: mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Versículo 33, mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Jesus olhou para Pedro e disse: em verdade te digo, que nessa noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro insistiu: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos, todos, não foi só Pedro, disseram o mesmo. Você alguma vez já prometeu alguma coisa para alguém e não conseguiu cumprir? Vamos avançar um pouquinho, queridos, porque o tempo é curto nessa noite. Marcos 16, de 1 a 8. Marcos 16, de 1 a 8 diz assim, olha. Versículo 1: passado o sábado, ou seja, no domingo, no amanhecer de domingo, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. E o versículo 3 diz que elas diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida. É que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Um dia eu converso contigo sobre um detalhe do que elas enxergaram ali, segundo o relato de um outro evangelho, né? Não me lembro agora se é Lucas ou se é João, mas do detalhe do lençol de Jesus. Há uma simbologia naquele lençol dobrado, e para o judeu é muito importante, mas hoje nós não vamos entrar nesse detalhe. Um dia eu te digo. Versículo 6: ele, porém, esse anjo, né, esse moço, esse anjo que estava ali, disse: não tenham medo, vocês procuram Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Mas, olha o detalhe agora, queridos: vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. E finalmente o versículo 8 diz assim: e saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Queridos, olha o detalhe do primeiro texto. Pedro dizendo que não vai negar, a gente sabe a história, a gente sabe que ele nega, mas agora Jesus falando para o anjo, falando para as mulheres: olha, fala para os discípulos e para Pedro que eu vou adiante deles e vou encontrar com eles lá na Galileia. Queridos, quando o anjo anuncia que Jesus ressuscitou, ele então começa a designar uma tarefa para essas mulheres que foram ao túmulo. Ele diz: vão lá e avisem aos discípulos e a Pedro tudo isso que está acontecendo aqui. Alguém poderia perguntar assim: mas pastor, por que o evangelho diz que é aos discípulos e a Pedro? Por que ele destaca Pedro? Pedro não era um discípulo? Quando ele diz diga aos discípulos, já não está incluindo Pedro? Não bastaria dizer vão lá e digam aos discípulos? Para a gente entender isso, que a gente precisa voltar nesse episódio da negação. Lá atrás, né? Logo depois de negar que conhecia Jesus, Pedro se lembrou que Cristo tinha avisado que isso aconteceria e se pôs a chorar.
Jesus, depois desse momento lá no Getsemane, Jesus é levado preso. Primeiro lugar que eles chegam é na casa de Caifás, que é genro de Anás, e eles moram no mesmo ambiente, certamente, na mesma casa, né? Uma casa grande, num lugar privilegiado. Anás era o sumo sacerdote naquele período, e eles chegam no pátio da casa, né, de Anás do sumo sacerdote, e eles chegam ali e começam, Judas leva com aquelas pessoas Jesus para onde ele deveria ser julgado. Mas nesse pátio, Jesus volta os olhos para Pedro, e ele olha diretamente para Pedro, e Pedro sai dali e chora amargamente. Vamos confirmar isso? Lá no capítulo 22 de Lucas, versículos 61 e 62. Lucas 22, 61 e 62. Diz assim, olha, Lucas 22, 61 diz assim: então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E o versículo 62 diz: e Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Querido, você consegue imaginar como foram aqueles dias de que Jesus foi preso até o dia da ressurreição? Como foram esses dias da caminhada, da via cruz de Jesus, que passa ali na casa de Anás, de Caifás, que tem um julgamento, que sai dali, é levado direto lá para Pôncio Pilatos, de madrugada. Tudo isso está acontecendo de madrugada, queridos. E não é uma cidade iluminada como a nossa cidade de hoje. As pessoas têm pressa em fazer tudo isso de madrugada, condenar Jesus, mandar crucificá-lo, para que o povo não se rebele durante o julgamento. Tudo é feito muito rápido. Mas Jesus olha para Pedro, ali ainda, quando ele já está ali acorrentado, quando ele já está ali como um malfeitor, e Jesus olha para Pedro, e Pedro lembra, e chora amargamente. Eu fico imaginando, querido, que esses 3 dias para Pedro foram dias terríveis, terríveis. Pedro falou: eu prometi, e não estou conseguindo cumprir. Lá no Getsemane, Pedro, a gente deduz que é Pedro, porque o texto diz que é Simão, e Simão é um dos nomes de Pedro, mas tinha um outro Simão também, mas Pedro, como era zelote, a gente deduz que é Pedro, que saca da sua espada, porque os zelotes andavam com uma espada, era um grupo, vamos dizer assim, subversivo, que tinha uma organização para tomar o poder pela força. Pedro saca da sua espada, corta a orelha direita de Malco, porque Jesus falou: chegou a hora. E Pedro diz assim: é a hora da gente governar, é a hora de implantar o reino do meu mestre, é a hora de implantar o reino do meu Jesus, porque ele entendia que era para agora. A hora que Jesus estava dizendo é de implantação do reino celeste. Pedro pega da espada, corta a orelha de Malco. Jesus pega a orelha de Malco, põe no lugar. E dali para frente, queridos, Pedro vai acompanhando Jesus. Pedro vai. E quando ele chega neste lugar, as pessoas começam a dizer, se você volta um pouquinho o texto, as pessoas começam a dizer que Lucas 22, 61, se você volta um pouquinho, você vê que tem uma criada, tem um soldado, eles estão ali no pátio, acendendo fogo, queimando e tal, se aquecendo, e uma criada diz: ah, você é um deles também, não é? Não sei quem é essa pessoa. Ele está ali olhando, meio que à distância, ele quer saber o que vai acontecer. Daqui a pouco um soldado fala: acho que você é um deles também. Não sou eu, você está me confundindo. E finalmente, alguém diz assim: o teu modo de falar te denuncia. Ele já tinha um crentez, ele já era afinado com Jesus, ele já tinha um modo de falar diferente, não era mais aquele pescador rude, com uma linguagem rude, agora ele tem uma linguagem refinada, que se parece com Jesus. E aí Pedro,
sai dali, o galo canta. Alguns evangelhos dizem que o galo cantou 2 vezes. Outro diz que o galo cantou. A ideia do cantor 2 vezes é a ideia de que o galo, quando começa a cantar, ele não para mais. Ele vai dando cantos e cantos e cantos e cantos, né? Então dizer que o galo cantou, que cantou 2 vezes, é a mesma coisa. O galo começou a cantar. O galo nunca dá um canto só. Quem sabe, quem conhece os galinhos na roça sabe disso. Queria te perguntar uma coisa, meu amado. Quando você prometeu alguma coisa e não conseguiu cumprir, quando você queria cumprir, como você se sentiu? Será que você está vivendo hoje um tempo de que você tenha prometido algo para alguém, especialmente para Deus, e você não teve forças para cumprir? Será que você hoje está com o teu coração angustiado? Será que você hoje está sofrendo uma acusação de Satanás para que você se afaste de Jesus porque você não conseguiu cumprir aquilo que você prometeu? Quem sabe você está afastado. Algumas pessoas dão um apelido de desviado. Quem sabe você está afastado de uma comunhão com Deus, de congregar. Não estou dizendo que você está no afastamento social. Estou dizendo que você não está sintonizando uma rede para ver um culto, para participar de um culto mesmo que à distância. Que você não tem tido mais prazer nas coisas do Senhor. Deixa eu te dar uma boa notícia. Olha aqui. Pedro tinha sido sincero na sua promessa, mas ele não conseguiu cumprir. Ele estava extremamente arrasado. Pode ser que você esteja também hoje assim. Pedro deve ter dito muitas vezes: falhei. Você deve ter dito muitas vezes também. Pedro muitas vezes deve ter dito: eu não sou confiável. Jesus achava que eu era um discípulo fiel, e eu falei que todos poderiam negá-lo, eu não, que até se fosse preciso eu daria a minha vida por ele, e hoje eu estou vendo que eu não sou capaz de dar. Eu sou um covarde, sou um medroso, eu não consigo honrar o que eu prometo. Talvez você esteja dizendo a mesma coisa hoje. E é possível até que Pedro tenha dito assim: não tem mais chance para mim. E é possível que Satanás tenha dito para ele: não tem mesmo não, Pedro, você está perdido, acabou para você. E é possível que Satanás tenha dito muitas vezes para você: acabou para você. Você já excedeu nas suas possibilidades de errar, de tropeçar, de não cumprir o que promete. E eu diria até que todos os discípulos deveriam estar dizendo essas palavras de Pedro, porque todos disseram que também não negariam a Jesus, e todos negaram. E eu vou te dizer uma coisa, até nós também, todos nós deveríamos estar falando isso. Mas a boa notícia que eu tenho para você, querido, é que o anjo, lá no sepulcro, depois de Jesus já ter ressuscitado, o anjo diz assim: avisem aos discípulos e a Pedro. Ei, cantarabachia. Avisem aos discípulos e a Pedro. O mestre quer falar com o seu discípulo. Deixa eu te dizer uma coisa, meu amado. Jesus está falando assim: avisem a fulano, teu nome. Está dizendo: eu quero falar com ele. Eu quero ter um papo com ele, eu quero ter uma conversa com ele. Jesus conhecia Pedro e sabia no que ele se tornaria mais tarde, aquele evangelista, aquele pregador, aquele homem que ia anunciar Jesus em vários lugares, a ponto de morrer crucificado de cabeça para baixo. Você sabia disso? A história nos conta que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo porque queriam crucificá-lo na sua morte. Ele falou: não sou digno de morrer igual ao meu mestre, me coloquem de cabeça para baixo. Jesus sabia disso, mas Jesus precisava restaurar Pedro. E é por isso que o anjo diz: ó, digam para os discípulos e para Pedro que o mestre vai encontrar com eles na Galileia. Deixa eu dizer para você, querido, Jesus te conhece. Jesus sabe o potencial que está aí dentro. Jesus conhece o que tem dentro de você. Jesus conhece
tudo, porque Deus, quando te fez, Ele te fez para uma história de sucesso, querido. Eu não estou te falando de história de riqueza, de conquista desta terra. Eu estou te falando de uma história de sucesso, na direção daquilo que Deus planejou para você. Pode ser muito dinheiro, pode não ser dinheiro nenhum, mas vai ser uma história de sucesso. Oh, aleluia. Você pode dizer glória a Deus? Ou você pode dizer, ah não, pastor, só vou dizer glória a Deus se a minha história de sucesso estiver muito cheia de dinheiro. Teve um camarada aí que ganhou a Mega Sena aí na virada. Foram 2 ganhadores. Um deles até ontem, que era o prazo para ele pegar o dinheiro, não tinha comparecido ainda. Será que foi você? Eu não fui, porque eu nunca joguei nem loteria, nem Mega Sena, e nem vou perder meu tempo com isso. Mas o que eu estou brincando é dizer o seguinte, que você pode ter muito dinheiro e nem saber que tem. Ou até que você não vai ter dinheiro nenhum e vai ser a pessoa mais feliz da terra. Depende de você estar no centro da vontade de Deus. Jesus sabe por que você foi criado. Jesus sabe por que Deus te trouxe a esse mundo. E Ele quer fazer você chegar neste ponto. Lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo de número 5, a gente lê que Jesus apareceu individualmente para Pedro, numa espécie de audiência particular. O apóstolo Paulo, ele fala isso, capítulo 15, versículo 5, e apareceu a Cefas. Cefas é Pedro, e depois aos 12. Jesus compareceu diante de Pedro, bateu um papo com ele. A gente vê com Jesus conversando com Pedro lá em João, no capítulo 21, Pedro dizendo assim, Jesus falando, Pedro, tu me amas? Depois daquela pesca, Jesus já ressuscitado, e Jesus começa ali a conversar com Pedro, ministrar. Apacenta minhas ovelhas, Pedro. Eu vou falar aqui o que eu imagino que deve ter acontecido naquele papo. Não vou dizer o texto exatamente como está, porque Pedro fala, tu sabes que eu te amo. Jesus pergunta de novo, mas não é isso. Eu acho que nas entrelinhas que não está registrado, Jesus diz assim, Pedro, apacenta minha ovelha, porque você é um homem de grande valor. Lá atrás eu já tinha dito para você que Satanás tentou te pegar, Pedro. Satanás tentou te pescar, tentou te laçar, mas eu intercedi por você, Pedro. Jesus está dizendo isso para você hoje, querido. Você é uma pessoa que tem muito valor para Ele. Ele quer te usar. Permita-se ser usado. Permita-se. Diga assim, eu quero ser usado, Senhor. Me usa, Senhor, porque os dias são maus, a tua volta está próxima, e o que eu vou deixar nessa terra, que não seja para a eternidade, Senhor. Tudo que eu conquistar nessa terra de bem material fica aqui, mas tudo que eu conquistar para a eternidade, vai junto comigo para a eternidade. Então Deus, me ajuda a ser aquilo que tu queres que eu seja. E Jesus começa a ministrar, restaurar. Eu declaro profeticamente que o Espírito Santo está ministrando agora no teu coração, querido. O Espírito Santo está ministrando aí agora. Jesus sabia que Pedro tinha solução. Jesus sabia que Pedro tinha jeito e que ainda seria muito usado por Deus. O Senhor sabe que você tem solução, que você tem jeito e que você pode ser muito usado por Deus se você se colocar nas mãos dele. Talvez você tenha chorado amargamente por ter falhado com Jesus. Mas a mensagem deste tempo, deste período pré-pascual, queridos, é que o Senhor quer restaurá-lo. Nós estamos num tempo de confinamento. Aqueles homens, quando foi instituída a Páscoa, quase 2000 anos antes de Jesus, na saída do Egito, Deus falou através de Moisés, manda o povo ficar dentro de casa. Então é bom para a gente lembrar desse período pascual, o fato da gente ter que ficar dentro de casa, sossegado, refletindo, confinado sim, mas sendo restaurado, aleluia, sendo restaurado. Jesus ainda conta com você e tem planos para a sua vida. Ele quer libertá-lo totalmente de toda espécie de escravidão. Não há ninguém que a graça de Jesus não possa restaurar. Querido, vai ter um cântico que eu vou pedir para colocar agora, e eu quero te pedir para você pensar na letra desse cântico, tudo que aconteceu com Jesus naquela caminhada do Getsemane até a cruz, e por que Jesus fez tudo isso? Para te alcançar e para me alcançar. Ele quer te libertar totalmente de todo tipo de escravidão.
Aleluia. Glória a Deus. Pela via dolorosa em Jerusalém se viu os soldados conduzindo meu Jesus, mas o povo se juntava para ver aquele que levava a cruz. Você imagina, no dia seguinte, amanheceu a sexta-feira, Jesus já estava condenado. Pela manhã já começou a caminhada dele com um toco de pau nas costas, levando chicotada. Já tinha sido chicoteado, já tinha uma coroa de espinho na cabeça. Embarcado pela dor, Sangrava. a coroa de espinhos viu então, e ouvia cada passo escárnios a ferir-lhe o coração. Sofrendo escárnio, sendo insultado, cuspido, mas caminhando até o monte do Calvário, ao lugar chamado da Caveira. Ei, Senhor, quanto amor Jesus mostrou morrendo ali, Por amar a você, por amar a mim. Pela via dolorosa ao Calvário segue enfim. E queridos, ali pela manhã, quando ele foi pregado, ele começou a sangrar, foi espetado com uma lança, sentiu sede, pronunciou palavras na cruz. Mas quando foi chegando, por volta das 3 horas da tarde, na hora da oração vespertina, da confissão de pecados, nesta hora, exatamente nesta hora, Jesus entrega-se ao Pai. Aquele que levava a cruz. O céu se fecha, queridos. Umas nuvens negras, as pedras dos túmulos se movimentam, o véu do santuário se rasga de alto a baixo. E algumas pessoas que testemunham isso presenciam Jesus na sua última palavra. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Por mim, Por você e por mim, querido. pela via dolorosa Oh, ao aleluia. Calvário. Na hora de confissão de pecado, 3 horas da tarde, todos os nossos pecados são levados sobre Ele. E Ele nos restaura a condição da gente se relacionar com Deus. Esse é o tempo, querido, de confinamento, de restauração. Esse é o tempo do véu se rasgar, para você ter acesso direto ao Pai. Oh, aleluia! Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Sacrifício pascual, o Cordeiro que se doa, que doa a sua vida, amor Jesus, para que haja libertação ali por ti, por você e por mim. por mim. Deus amor, eu te peço em nome de Jesus, que tu esteja agora, Pai, tocando neste coração, na vida dessas pessoas, Senhor, que estão ouvindo. Espírito Santo, esse que tu está falando no coração dele agora, Pai. Essa que tu está falando no coração dela agora. Espírito Santo, dá uma força, um revestimento, um renovo, para que esta pessoa se encoraje, que se levante numa nova postura, sabendo que ela é uma eleita sua, uma escolhida sua, que essa pessoa se posicione diante de ti, que assuma um compromisso contigo, que aquilo que Satanás acusa, que aquilo que Satanás aponta, possa ela entender que tu já levou na cruz, Jesus, que já foi pago o preço. Em teu nome, Jesus,
em teu nome, Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Recebe, querido. Recebe o renovo do Espírito Santo nesta hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa música vai ficar tocando baixinho, queridos. E eu quero te dizer uma coisa. Joga a luz aqui para mim, por favor. No próximo domingo, às 18 horas, nós vamos estar transmitindo o culto online. Vai ser o domingo da Páscoa, mas vai ser também um domingo de ceia, primeiro domingo de abril, queridos. Que bênção, que maravilha. Vamos estar juntos. Separe o seu tempo, se prepare desde manhã. Se você puder, se consagre com jejum. Se prepare para jejuar, se prepare para cear. Jejue se preparando para cear. E vamos participar juntos. Separe pão, separe suco de uva. E vamos cear, embora à distância, juntos. Hoje está se falando muito, queridos, especialmente na parte da tarde, porque uma rede de TV deu uma notícia que não foi bem entendida. A PGR, a Procuradoria Geral da República, entrou com um pedido para que seja possível as pessoas se reunirem novamente nos templos, respeitando os limites, né, essas coisas todas. Mas isso ainda é um pedido. O Supremo Tribunal Federal, o STF, ainda vai julgar, né, o mérito dessa questão, se pode, se não pode. Então, nós não estamos dizendo que vai ter culto domingo. Nós estamos dizendo que vai ter culto online, porque amanhã é feriado. Quando que o STF vai julgar isso? Então, fique em oração, fique ligado. Se for do agrado de Deus, haverá um juiz, né, do Supremo, um ministro do Supremo, que vai julgar e que vai dar a permissão ou não ainda para esse final de semana. Se for dada a permissão, nós comunicaremos. Se não for dada a permissão, continua tudo igual. Culto às 18 horas online, tá bom? E a gente vai cear à distância. Domingo que vem eu vou estar pregando sobre Páscoa, passagem, liberdade. Vou estar falando um pouquinho sobre isso. Participe com a gente. Se entender um pouco a Páscoa, entender o significado da Páscoa para nós hoje. E nada de coelhinho da Páscoa. É o cordeirinho da Páscoa. Se você quer, né, presentear alguém com ovo de Páscoa, um coelhinho, não tem nenhum problema. Isso é o símbolo da fertilidade, né, o coelho. Mas a Páscoa tem a ver com cordeiro. Mas não há mal nenhum. Se quiser mandar chocolate para mim, pode mandar. Mas lá em casa vai ser ervas amargas e o cordeiro assado no fogo. Não sei nem se vai ter o cordeiro assado no fogo. Eu bem que gostaria. E uma última coisa, querido, que eu gostaria de te dizer. A pastora Miriam já agradeceu, né? Baixa só mais um pouquinho. Baixa só mais um pouquinho. É que essa música ela vai subindo o volume, né? Aí a gente tem que estar... É o meu que está tocando aqui na frente. Eu já sei até porque que está tocando. Mas nós queremos, a pastora já agradeceu. Ó, deixa eu dizer, é um chamado de grupo, de uma reunião online de vídeo. É melhor não mexer, só tirar o volume, porque senão entra na reunião. A pastora já agradeceu, né? As pessoas que têm sido fiéis com seus dízimos, com as suas ofertas, com os donativos, eu quero agradecer também. Continue fazendo isso, querido. Tem sido importante. A igreja precisa, pessoas precisam, e nós precisamos, como um todo, estar ajudando as pessoas também. E que Deus esteja multiplicando na tua vida, querido, para que não falte, para que não venha a faltar, em nome de Jesus. E você que tem colaborado, né, que tem sido tocado pelo Espírito Santo, que tem atendido, trazendo donativos. Teve uma pessoa, né, que eu não fui autorizado a falar o nome dela aqui de público, que combinou com seus colegas de trabalho, pegou doação e trouxe, ofereceu. Foi uma bênção, viu, querido? Uma bênção. Glória a Deus, que Deus multiplique na tua vida. Amém? Glória a Deus. Vou impetrar a bênção sobre você, querido. Que a bênção de Deus Pai, que o amor de Jesus Cristo,
Que o consolo do Espírito Santo permaneça contigo. Que essa força que vem da Trindade te coloque de pé. E que você seja restaurado nesse tempo de confinamento, para a honra e glória de Deus Pai. Amém. Senhor te abençoe, querido.